Olá, nobríssimos! Boa noite! São exatamente 9 horas na capital baiana e em várias outras partes deste mundão. Estamos dando início à 8ª edição da 4ª temporada do nosso bate-papo na rede. Eu na rede e você em qualquer parte do planeta. Um abraço para os primeiros a adentrar, minha querida amiga Taudai, da Polícia Militar, Bahia Mobile também está na área, Gleice Janiora, nossa produção, também já adentrando ao recinto, Rodrigo Oliveira, a Mona Lisa Lins também está aqui, André Sacras, nosso grande irmão André Sacras também chegando. Hoje nosso bate-papo na rede vai versar sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, né? É o famoso TEA, né? Transtorno espectro autista. A Mona Lisa Lins mandou aqui uma figurinha. Nossa querida convidada já está na área e eu, sem mais delongas, já vou convidar a mesma para a gente iniciar a nossa live. Deixa eu chamar. E ela vai aceitar porque ela não é mais educada, né? Ai, 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 ai. Pois bem, hoje nosso bate-papo na rede, nós vamos conversar com a advogada especialista em direito dos autistas, né? Eu conheci a mesma há pouco tempo em uma entrevista breve que ela concedeu para a TV Bahia e eu achei interessante trazer aqui para o nosso bate-papo na rede para que a gente também conheça sobre essas informações importantes. Nosso querido comandante Dalmo Porto também está na área. Seja muito bem-vindo, nobríssimo. Cadê a convidada? Deixa eu ver aqui se ela está tendo alguma dificuldade em aceitar o convite. Ah, entrou. Olha aí. A porta estava trancada e esqueceu a chave. Não foi a que achou agora e entrou. Não, na verdade, meu fone não está funcionando. Eu estava buscando um fone que eu pudesse conversar melhor com você, mas eu acho que eu vou fazer sem fone, porque realmente nenhum deles está funcionando aqui. Você está me escutando? Eu estou escutando perfeitamente bem, viu? Ah, então Se for ótimo. pelo fone, tá Eu tudo estou sem ótimo. fone, vamos lá. Então seja muito bem-vinda, boa noite. Essa é a 8ª edição da 4ª temporada do nosso Bate-Papo na Rede. Esse espaço que a gente dedica para compartilhar informações importantes, né, informações de qualidade para os nossos seguidores aqui do Jornalizando. Eu gostaria de agradecer muito por ter aceito o nosso convite, né, para brilhantar essa série, né, de conversas agradáveis que nós temos tido aqui no Bate-Papo na Rede desde 2020, produção. Ou 21, a produção não está me ouvindo. Desde 2020 ou 21, Bate-Papo na Rede. Desde 2021. Né? Então, muita conversa boa e agora você vai trazer para a gente informações importantes sobre o direito dos autistas. Antes de mais delongas, né, eu queria que você se apresentasse, né, desse boa noite ao pessoal, se apresentasse quem é Ana Patrícia Batista. Vamos lá. Primeiro, na verdade, eu queria agradecer pelo convite, né? É um prazer participar desse bate-papo, que ainda mais para tratar de uma matéria, de uma temática tão importante. Então, toda vez que a gente tiver a oportunidade de falar sobre o direito dos autistas, é importante a gente participar para poder gerar informação, né? Então, essa contribuição que você está trazendo para a sociedade é de extrema importância, porque ainda é uma temática que enfrenta muitos desafios, sabe, Aginei? Então, há um desconhecimento muito grande. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de tratar sobre isso, aproveite, porque vale a pena, tá? Então, vamos lá. Eu sou Ana Patrícia Batista, advogada há 11 anos. Eu atuo na área de Direito à Saúde há 11 anos. Eu sou formada pela Faculdade de 2 de Julho. Eu tenho duas Olha, especializações. coincidência. Eu tenho duas especializações, uma em Direito Civil e outra em Direito do Trabalho pela Faculdade Baiana de Direito. Sou de Salvador
E, como eu te falei, há 11 anos eu atuo na área de saúde e também em direito de família. Maravilha. Eu sou jornalista formado também pela 2 de Julho, a primeira turma de jornalismo da 2 de Julho. Bacana. Bom, o tema autismo, ele tem, o tema sobre os autistas, ele tem sido cada vez mais recorrente, né? Eu estava pesquisando e vi uma informação importante de um especialista que disse que em 2014, cada 150 crianças que nasciam, né, uma era autista. Hoje em dia, já se diz que de 150 crianças que nascem, 36 são autistas, não é isso? Isso. De fato, o número cada vez aumenta, mas eu acredito que isso tem a ver com o acesso, né? Então, as pessoas estão tendo cada vez mais acesso à medicina, né? À saúde, acesso à saúde, diagnósticos estão cada vez mais precoces. Há adultos hoje, por exemplo, que só descobrem o autismo depois de 30, 40 anos. Então, existem pessoas adultas que estão sendo diagnosticadas agora. Então, como a ciência está evoluindo muito nesse aspecto, isso tem facilitado o diagnóstico, né? Então, eu acredito que esse número tenha sido assim crescente por conta da ciência e por conta do acesso mesmo à informação, às tecnologias, mas a expectativa é que, de fato, cada vez esse número cresça. Maravilha. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso querido Cabo Anderson, que adentrou, Franci, Ribeiro Carvalho, Gleice Santos, dizendo aqui, orgulho demais. Sueli também está na área. Gleice disse aqui também, a melhor advogada que eu conheço. Alexandre Alves e outras pessoas aqui adentrando. Gente, mande suas mensagens, suas perguntas. Pode mandar aqui pelos comentários, pode mandar também pelo balãozinho da interrogação e mande aqui pelo aviãozinho para as outras pessoas que precisam saber dessas informações. Ele falou que é de Salvador, é oriunda de que bairro? Eu sou nascida e criada no bairro da Federação. Coisa boa. Pertinho lá da área da faculdade, né? Isso. E estudou aonde? Olha só, eu estudei a maior parte da minha infância na Escola Pequinópolis, que é uma escola que dá graça, né? Então, na Pequinópolis até a 8ª série. Depois eu concluí o 2º grau, né? O antigo 2º grau no UCBA, que hoje, infelizmente, não existe mais, né? Mas, em regra, minha vida toda foi a Pequinópolis e o UCBA. Beleza. Você resolveu fazer direito por quê? Estava cansada de fazer errado? Desculpa, eu tenho que sempre fazer essa pergunta quando eu entrevisto algum advogado. Na verdade, eu fazia administração, tá? Então, meu sonho sempre foi fazer administração. Meu pai tinha negócio e o meu sonho era, de fato, tomar conta do negócio, né? Geralmente, família, assim, o pai tem empresa e termina que o filho tendo sendo levado, né, a esse sonho também de cuidar dos negócios da família. Só que, Ednei, eu tive um problema de saúde, tá? E eu terminei trancando o meu curso no 6º semestre. E eu precisei me cuidar, eu passei, né, tranquei a faculdade, precisei me cuidar. E quando eu retomei, que graças a Deus eu me recuperei, eu tive um câncer, não tenho problema nenhum de falar isso, e eu me recuperei, apesar de tudo, eu fiz tratamento, enfim. E quando eu me recuperei, sabe quando você precisa ressignificar a sua vida? E eu decidi fazer o curso de Direito, tá? Então, através do Direito, eu decidi ressignificar a minha vida e, para mim, o Direito, a minha profissão, é uma forma que eu tenho de transformar, vamos dizer assim, ajudar a transformar a vida das pessoas, né? Através do meu trabalho, contribuir para algo positivo na vida das pessoas. Então, é assim que eu conduzo a minha advocacia. O Anderson está dizendo aqui, vamos aumentar a rede. Depois ele falou, Patrícia, filha de Batista, Oficina Internacional. Batista, me diga aí que história é essa. Então, meu pai, como eu falei, né? Meu pai, ele tinha oficina, eu acho que muita gente conhece. É a Oficina Internacional, que é no Canto A, né? Ele passou muitos anos na oficina, que era super tradicional.
ela foi pioneira em uma série de serviços, mas principalmente serviços de fibra. Então, assim, é como diziam, né? Toda a sociedade aqui em Salvador conhecia a oficina porque era uma oficina que era conhecida por fazer conserto de carros importados e tal, enfim. Então, meu pai, de fato, ele é muito conhecido exatamente pela Rapaz, esse atuação Anderson dele. conhece muita gente. Não Pois era possível um é, negócio desse. então todo mundo conhece Batista e quando fala isso, filha de Batista, filha de Batista, enfim. Então, realmente, hoje meu pai não tem mais a oficina, mas foram mais de 40 anos, né, nesse ramo e o legado dele permanece. Meu irmão tem oficina, mas a internacional não existe mais. Maravilha. Mandar um abraço pro pessoal do Departamento de Promoção Social da Polícia Militar da Bahia que está aqui na área. Paulinho, Anderson, crescemos juntos. Aí, ó, cresceu junto com o seu digníssimo pai. Ou foi com o pai ou foi com ela? Foi com Patrícia? Diga aí. Eu não me recordo assim de Anderson, talvez se eu vir a foto eu até identifique, talvez ele conheça melhor os meus irmãos, que meus irmãos ficavam à Vamos frente lá. do negócio também. Dai Dantas e Roberto também entraram aqui na live. O que veio primeiro, né? O desejo de fazer direito ou de defender os autistas? Como eu te falei, primeiro foi o direito, né? Então, o que nasceu em mim foi o sonho da advocacia, né? E a partir disso foi que surgiu, não foi algo que eu escolhi atuar na área de direito, né, dos autistas, foi algo que foi acontecendo de maneira que hoje eu atuo já há quase 3 anos nessa área, principalmente no tratamento, né, na busca do tratamento multidisciplinar com a equipe especialista, ou seja, ações contra plano de saúde, contra o Estado, a União, para poder garantir, porque esse é o grande desafio também, é a gente possibilitar o tratamento adequado, porque isso é muito difícil, Ednei. É muito difícil conseguir o tratamento adequado. Tem um ruído aí, né? Tá me ouvindo? Tá Tô ouvindo interferindo? bem. Pronto. O Anderson disse aqui que cresceu junto com você, viu? Isso, Beto Márcio. Isso, meus Rapaz, que irmãos. coincidência arretada. Anderson, você, rapaz, você é demais, viu? Bom, como eu falei no início da live, né, eu te conheci quando você deu uma breve entrevista para a TV Bahia, falando de um caso emblemático, né? Um estudante de medicina não estava conseguindo estudar na UNEB. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, como é que estão, né, os andamentos aí desse caso. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. A UNEB, ela instituiu uma política interna, ela passou a reservar vagas para pessoas autistas, tá? E esse aluno, ele foi aprovado no vestibular, ele iniciou o curso, a própria UNEB, ela criou uma resolução garantindo o acesso, né, das pessoas autistas, instituindo a política, né, interna na universidade, e ele estudou por mais ou menos uns 2 anos. Então, ele se mudou de estado, ele veio para cá para poder viver esse sonho, né, de fazer a medicina mesmo na condição dele. Só que já tem mais de 1 ano que ele está sem conseguir estudar. O que é que aconteceu? A instituição, embora tenha feito de forma positiva a abertura dessa vaga, né, para pessoas autistas, ela não conseguiu efetivar essas políticas, Ednei. Então, assim, ele não está tendo acesso, por exemplo, ao plano de ensino individualizado. Ele não está tendo acesso a profissionais capacitados, né, que possibilitem a educação inclusiva. Então, ele está enfrentando uma série de dificuldades como professores, pais, professores que falam para ele que ele não deveria estar lá. Então, assim, embora ele tenha um alto nível de conhecimento, ele tem uma independência, uma autonomia muito grande, mas essas dificuldades de fazer a adaptação das atividades para algumas das matérias as quais ele tem dificuldade, a instituição não está conseguindo resolver. Então, a família buscou o Ministério Público e já tem quase 1 ano nessa discussão, sem uma efetividade, né? Então, ainda não há uma solução. O MP ainda está em tratativas com a instituição. Eu confesso a você que essas soluções, essas questões estão caminhando muito morosamente, porque o tempo está passando e ele não está conseguindo acompanhar. Então, ele já perdeu praticamente a turma, né?
que ele acessou o curso. Então, ele está nessa labuta aí para tentar retomar as aulas de forma qualificada, né, possibilitando efetivamente que ele acompanhe essas matérias. Então, a instituição ela não conseguiu avançar ainda nessas questões e ele ainda está nessa condição de sem conseguir estudar em razão da ausência de efetividade daquilo que é garantido por lei. E isso evidencia que se uma instituição estadual que já abriu um concurso, né, um vestibular, visando acolher, né, os artistas, essa universidade está tendo essa dificuldade, imagine em âmbito geral, né, a dificuldade que os autistas vivem. Inclusive o Anderson colocou aqui nas perguntas que tive um enteado autista e tive dificuldade com matrícula. É muito comum. Como eu falei, essa temática ela é muito importante, porque a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. As instituições de ensino, seja privadas ou públicas, elas ainda têm muitas dificuldades de garantir o acesso e a inclusão das pessoas autistas, e eu não vou nem falar só de autista, eu vou falar de pessoa com deficiência de uma forma geral. Tá? Então, embora a lei assegure esse acesso, embora a lei garanta a educação inclusiva, o problema está na efetividade dessas leis, porque você não encontra profissionais capacitados, né? É muito comum, como o Anderson mencionou aqui, as escolas recusarem matrícula de autistas ou criarem tantas dificuldades para a permanência, né, qualificada dos autistas na escola, né, que as famílias são levadas a tirar as crianças da escola. Então, assim, é muito comum as mães me ligarem e dizer, doutora, eu precisei, meu filho já está na terceira escola, na quarta escola, eu tirei porque as docentes, né, a direção, não tem habilidade para lidar. Então, pessoas autistas cada um tem a sua individualidade, não tem como você pensar num padrão do autista. Cada um tem um nível de suporte, né? Porque tem autistas nível 1, 2 e 3, e cada um tem as suas dificuldades. Então, não dá para você estabelecer um rótulo e dizer o autista é assim, assim, assim. Não tem como, tá certo? Então, assim, às vezes é muito comum as crianças autistas terem hipersensibilidade auditiva, né? É muito comum a determinado nível de ruído gerar um estresse para aquela criança e ela simplesmente tem uma crise. Então, é nessa crise que, normalmente, as escolas não conseguem lidar. E aí, geralmente, rotulam, seu filho é mal criado, seu filho é mal educado. E não entende que ali é uma condição que ele tem um transtorno, é uma condição que precisa ter o suporte adequado, inclusive, para poder controlar aquela eventual crise que ele tem. Então, as escolas não estão preparadas. E o mais interessante, talvez essa seja a maior dificuldade que as escolas possuam em fazer essa inclusão, é que elas não podem cobrar nenhum valor a mais Mais, né? Exatamente. Então, elas não podem cobrar nada diferente de um aluno regular, né? Para poder manter esse aluno lá. Então, assim, há uma desinformação e há uma questão de análise financeira também. As escolas não querem investir. Não querem investir em profissionais capacitados. Elas não querem. E a obrigação, inclusive, da escola, se for necessário, ter um beijo, Laura. É a obrigação da escola dar esse suporte, mas ela não quer ter esse custo. E aí termina deixando essas famílias desassistidas e a resposta que elas trazem para as famílias é ou recusa a matrícula ou cria tantas dificuldades Que a pessoa acaba que a pessoa desistindo. termina desistindo, porque a família não tem condições de lidar com isso. Entendeu? Entendi. E o Anderson seguiu aqui, ele falou, né? Mesmo na rede particular tive dificuldades, tivemos que pagar uma professora à parte. E Crime, pode se considerar crime uma instituição de ensino particular recusar, né, ou pública, recusar matricular um autista? É sim, crime. a própria lei, que é uma lei de 2012,
tá? Eu só vou contextualizar para você compreender. Uhum. A lei que instituiu a Política Nacional de Proteção de Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista é uma lei de 2012. Foi um divisor de águas porque foi através dessa lei que foi reconhecido o autista enquanto pessoa com deficiência. Para todos os efeitos legais, ou seja, todos os direitos e garantias asseguradas às pessoas com deficiência, os autistas passaram a ter. Então, nessa lei, ela tem uma previsão específica de, em caso de recusa de matrícula pela autoridade competente ou pelo diretor, ele pode responder, tanto civilmente como criminalmente. Entendeu? Então, assim, não só por essa lei, que é uma lei de 2012, mas também a lei de inclusão, né? A lei de inclusão... Como é o nome da lei? Deixa eu me lembrar aqui a lei. Tem uma lei federal, e aí me perdoe, eu esqueci agora. Mas tem uma lei federal que ela trata que a discriminação de pessoa em razão da sua deficiência é crime passivo com pena de reclusão de 1 a 3 anos. Entendeu? Então, assim, sobre todas as esferas que você imaginar, a recusa de uma matrícula ou uma discriminação para pessoa com deficiência é crime. Pronto, então quer dizer que esse marco, né, foi janeiro de 2012. Essa lei é de 2012, de dezembro de 2012. Esse ano completou 10 anos. Isso, então um ano, quer dizer que antes disso... Não tinha nada que assegurasse, né, que acolhesse o autista enquanto pessoa com deficiência. Então, era muito mais difícil. Embora seja uma lei que já tenha 10 anos, a gente ainda está caminhando de forma muito morosa, sabe? Porque você pega a lei, Ednei, você tem como eu falei, diversos direitos e garantias, mas que na prática quase nada é efetivado, entendeu? Como eu falei, a questão da educação inclusiva, o plano de ensino individualizado, que é feito por um professor que faz a análise das necessidades educacionais específicas daquele aluno e cria um plano de ensino específico para ele. Seja, faz adaptação de provas, enfim, faz todas as adaptações necessárias. É muito difícil isso acontecer. Por isso que eu falei. Então, tem essa dificuldade porque as escolas não estão preparadas e para elas é muito melhor recusar a matrícula ou criar dificuldade de permanência, né, da permanência qualificada ali naquela investir. Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso querido Capitão Lira, que está aqui na área, o cantor Micael Magnata. Olha o Magnata na área aqui também, grande abraço. Palmeira Constantino, Alexandre Cabral, Sara, Fábio Vital, grande Fábio. Bia também está aqui na área, Bia Bacelar, excelente designer de maquiagem e cabelo, exatamente. Design de pessoas, né? Ela transforma as pessoas de forma fantástica. Sérgio Correia, Marli, Thaís, roteirista, Laura Ferraro. Laura está dizendo aqui, doutora Ana Maravilhosa, Nívia Cerqueira, Márcio Menezes, minha querida amiga Alana Matos, também está aqui na área. Palmeira Constantino, o direito dos autistas é com ela, a doutora Ana Patrícia Barbosa. Clemilda, Lucas Portugal, Ellen, Laura, Ana, fale um pouco sobre, mesmo a família tendo plano, que caso no plano não tenha as especialidades prescritas, se eles têm direito às terapias por reembolso integral ou via liminar. Pronto. Entendeu? Entendi perfeitamente. Essa temática, esse ponto é de extrema importância. O que acontece, Ednei? Hoje, qual é a realidade dos planos de saúde? Tá? Os planos não têm a equipe multidisciplinar especializada. Deixa eu só recapitular um pouquinho. Quando há o diagnóstico, a neuro ela faz o diagnóstico e ela faz um plano terapêutico para aquela criança. Então, ela sugere, ela prescreve os tratamentos, as terapias que são necessárias, com a frequência, carga horária e as especialidades, certo? Então, ele diz assim, por exemplo, que essa criança precisa de uma fonoaudióloga especialista em prompt,
que é um método de uma especialidade, certo? Só que essas especialidades que são prescritas no relatório médico, normalmente os planos de saúde não possuem. Então, as famílias que estão com esse relatório em mãos, com a indicação de um tratamento especializado, elas buscam um plano de saúde, mas o plano não possui esses especialistas. Então, muitas vezes, as famílias fazem um tratamento que a gente chama de tratamento convencional, com os profissionais sem as especialidades, mas elas não conseguem, Ednei, assegurar o desenvolvimento daquela criança. Então, assim, há normalmente uma necessidade de uma intervenção precoce com a equipe especialista para poder assegurar esse pleno desenvolvimento, certo? Mas com a equipe que não é especializada, infelizmente, na prática, as famílias não conseguem ver esse resultado. E para que você consiga ter acesso a essa equipe especialista, só ajuizando uma ação. Então, só via liminar você consegue garantir o tratamento adequado. É, assim, impressionante a diferença no tratamento, no desenvolvimento da criança com a terapia adequada e aqueles que estão fazendo as terapias com os profissionais, né? O tratamento convencional. Então, só mediante a ação judicial, na busca dessa liminar, que eu costumo dizer que a liminar é o menor dos nossos problemas. O grande desafio é a gente conseguir a efetividade dessa liminar, porque os planos fazem de tudo para não cumprir. Eles fazem de tudo para poder manter esse tratamento dentro da rede. Então, eles alegam que possuem especialista, mas eles não comprovam. Não, e as famílias ficam num nível de angústia e ansiedade enorme, que é legítimo, é claro, né? Porque eles precisam assegurar esse tratamento o quanto antes. Mas, na prática, a gente tem uma ampliação da discussão com o plano. Então, o plano descumpre de forma reiterada para não ter que pagar as terapias fora da rede, porque a lei garante que, em não existindo essa equipe especializada na rede credenciada do plano, ele é obrigado a pagar fora da rede. Então, o que eles não querem é isso, porque o tratamento é de alto custo, porque é uma equipe altamente especializada. Mas, eu digo para você, só através da ação judicial é possível assegurar o tratamento adequado que vai garantir esse desenvolvimento dessa criança, entendeu? Entendi, complicado. Um abraço à Lei Social, sou mais Vitória. Heikel, o grande fotógrafo, Heikel está aqui na área. Boa noite, nobríssimo. Maiara também está aqui, André Santos, vamos ver aqui. Boa noite, Dantas. Nossa querida Roseli, que hoje completando mais um ano de vida. Feliz aniversário, minha querida. Obrigado por este privilégio de você, no seu aniversário, estar assistindo a nossa live. Nossa querida Tâmara Regina também. Então, esperamos sua pergunta e sua participação, viu? Está aqui na área também. Mandou aqui um obrigado pelo carinho a Roseli. Raildo, minha querida professora Jo Nunes. Não gosto que chame de professorinha, não. Ela é professora. Grande abraço, minha querida Jo. Quais são os principais casos dessa área que você atende aí no seu consultório? É muito comum, quando se trata de direitos autistas, o grande volume é tratamento multidisciplinar e também o BPC-LOAS, né? Porque o autista, em sendo uma pessoa com deficiência, a depender dos critérios, porque ele precisa atender esses critérios, ele tem direito ao benefício assistencial, o BPC. Então, a gente tem um número grande dessas demandas. Mas também hoje tem crescido muito a busca pela redução da carga horária, né? No trabalho por parte dos servidores para poder assegurar esse acompanhamento na terapia dos filhos. É muito amplo os direitos, tá? A gente está falando de direitos previdenciários, e aí, no caso, me refiro ao BPC, porque é importante esclarecer que o BPC-LOAS não é aposentadoria, tá certo? Então, o autista, ele só se aposenta se ele contribuir para o INSS. E, então, o BPC não assegura a aposentadoria, ele é um benefício assistencial. O prazo é o mesmo ou tem alguma redução de prazo para essa aposentadoria, no caso dos autistas? É o mesmo. É o mesmo. Isso. Tá certo? Então, a gente tem essa questão, a questão previdenciária do BPC, a gente tem questões tributárias
pelas isenções, né? A isenção de imposto de renda, IPVA, IPI, enfim. Então, todas as isenções tributárias que são previstas para pessoas com deficiência. Tem o direito à saúde, né? Porque tanto em face do plano de saúde, como também em face do poder público, no sentido do município, do estado, da União, para garantir, porque quem não tem plano de saúde também tem o direito de ter acesso ao tratamento adequado, ao tratamento multidisciplinar. Então, assim, são diversos. Tem questão de medicamento também, né? Que é muito comum a utilização, a depender do nível de suporte, há uma prescrição de medicamentos à base de canabidiol, que tem muitas crianças que têm um autismo, né? Quando está no autismo severo, ele tem crises, enfim, está associado a outros transtornos. Então, o leque é muito amplo, né? Da atuação em relação ao direito dos autistas. Para quem não tem muita vivência, né, com o mundo do espectro autista, quais os comportamentos precisam ser evitados, né, quais expressões não devem ser utilizadas? Em nossa conversa, né, antes da live, eu cheguei a falar sobre portadores, né, e você falou, não, pai, portadores não é recomendado e tal. E, por outro lado, eu pensei que transtorno era uma palavra, né, que fosse ruim. Não, porque está dentro da definição mesmo, né? Do TEC, que é o transtorno do espectro autista. Hoje, não só em torno do autismo, mas de uma forma em geral. Quando a gente trata de deficiência, a gente tem que ter muito cuidado, né? E antigamente era muito comum determinadas brincadeiras que hoje já não são aceitas. Então, a gente fala, você é cego, você é surdo, sabe? Enfim, essas formas que eles chamam de capacitismo recreativo, né? Que são aquelas brincadeiras que são feitas em torno das pessoas com deficiência. Então, dá uma de João sem braço, sabe? Essas frases que comumente a gente fala ou falava, né? O ideal é que, de fato, a gente deixe de usar, elas são tidas como falas capacitistas. Então, o capacitismo, Ashley, ele é uma forma de preconceito. Um rótulo que se cria por pessoas que não têm deficiência, que terminam fazendo a leitura de que uma pessoa com deficiência ela é incapaz, ela não tem condições de atuar ativamente na sociedade, entendeu? Então, a gente precisa combater isso, que é o chamado capacitismo. A gente precisa evitar todas as expressões e termos que façam com que a pessoa com deficiência ela seja vista de forma diferente. Então, quando eu falei para você do portador, é que parece que é alguém que carrega alguma coisa, né? Então, hoje é um cenário que a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, porque para evitar que o outro, né, que a pessoa que está do outro lado, que tem eventual deficiência, ela se sinta reduzida, ela se sinta inferior diante dessa nossa conduta. Entendeu? Então, da mesma forma que hoje a gente tem a questão da homofobia, que é a questão da discriminação, né, contra as pessoas que são homoafetivas. Então, a mesma racismo contra as pessoas negras. Então, a gente tem a questão do capacitismo, a gente precisa trabalhar isso cada vez mais para que a sociedade entenda, compreenda e respeite, porque ainda é muito difícil, e a gente vê isso. E eu vou te dizer, por mais que até que você tenha uma consciência, na prática você termina sempre ainda deslizando em algumas coisas, porque são expressões que eram utilizadas, que são utilizadas há muito tempo. Então, é um processo longo, mas que é necessário a gente iniciar desde já. Mas pegando o gancho aí no que você falou do racismo, da homofobia, existe alguma expressão ou algum comportamento, né, que possa levar um autista a processar uma pessoa? Sim. Tudo que faça com que ele se sinta discriminado pode levar a uma medida judicial, seja na esfera civil ou criminal, por exemplo.
Por exemplo, se uma escola recusa uma matrícula, a família pode ir na delegacia registrar boletim de ocorrência. É crime de discriminação. Entendeu? Então, tudo que faça com que isso mexa com o íntimo da pessoa autista, né? Que faça com que ele se sinta diminuído, discriminado, ele pode sim tomar as medidas cabíveis. É por isso que hoje a gente precisa cada vez mais, eu reitero, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e a forma que a gente fala. Entendi. A prefeitura, na aliança da prefeitura, a Cleise colocou aqui, fala um pouco também sobre o relatório médico que precisa constar as especialidades do tratamento, já que a ação será com base nisso. Isso. O relatório médico, Cleise, ele é o que fundamenta a ação judicial. Então, a gente não pode pedir nada diferente do que está no relatório. É por isso que quando as famílias chegam aqui para poder... Ah, doutora, eu quero entrar com uma ação contra o plano de saúde. A primeira coisa que eu falo, Ednei, a primeira coisa que eu peço é para ver o relatório, para ver a qualidade do relatório. Porque a depender de como ele conste, a gente não vai ter uma chance de sucesso na justiça. Porque o relatório ele precisa ser o mais detalhado possível. Ele precisa constar as especialidades, ele precisa constar a frequência, né, a carga horária. Isso é fundamental, porque nem todos os profissionais, e aí eu vou falar assim, nem todo neuro, né, ele atua de forma muito específica em relação ao autismo. Nem todo neuro ele é especialista em autismo. Então, muitas vezes, ele coloca a indicação da terapia sem as especialidades. Isso é um prato cheio para o plano de saúde, porque quando o plano recebe esse relatório, ele vai disponibilizar a equipe da rede, credenciada dele. Mas é como eu te disse, o plano quase nunca tem os profissionais especializados. Entendeu? Então, o que fundamenta a ação judicial, o que vai fazer com que a gente tenha um aumento na chance de êxito é a qualidade do relatório médico. Certo. Muito obrigado, viu, Gleice, pelas suas participações. Ela colocou aqui, vejo que os pais ficam bastante perdidos. Muito bom. Gleice, né? Hã? Gleice? É Gleice, não é Glaze. É Gleice. A produção está sempre atenta. Descobrindo e alcançando juntos. Minha querida Gilmara também adentrou aqui ao recinto. Seja muito bem-vinda. A Major Carla Matos. Seja muito bem-vinda, minha querida. O adulto pode ser autista? Hã? O adulto pode ser autista ou pode se descobrir autista? Pergunta da subtenente Selma Jericó. Olha só, o autismo ele é uma condição, né? Então a pessoa ela é autista. Ela pode se descobrir autista com o passar do tempo, mas o autismo ela é uma condição e aí não tem idade, como eu falei para vocês. Existem muitos adultos que têm o diagnóstico de autismo numa idade já avançada, né? Então isso depende efetivamente da avaliação dos sinais e da individualidade de cada um mesmo. Aí, como eu falei, cada pessoa com autismo, ela tem as suas individualidades. Então, a gente precisa avaliar o caso a caso. E aí, eu não sou médica nesse aspecto, mas o médico, ele faz a avaliação de cada um e ele pode, sim, com 30, 40, 50 anos, ter esse diagnóstico, entendeu? Fechado. Entendi. A Tâmara Regina atendeu nosso chamado aqui e começou a participar. Plano de saúde é obrigado a ceder acompanhante terapêutico no ambiente escolar? Sim. O que é que ocorre? A lei, ela assegura o acompanhante terapêutico. Mesmo porque, Ednei, o plano de saúde ele tem a obrigação, porque esse profissional não é um profissional da área de educação. Ele é um profissional da área de saúde. Então, ele faz parte do plano terapêutico que é criado para aquela criança, tá certo? Então, qual é o pilar do tratamento multidisciplinar do autismo? É família, escola, né? E a clínica. Então, a clínica faz o plano terapêutico daquela criança e ela aplica clínica, escola e a família, tá certo?
E esses profissionais que são disponibilizados para acompanhar essas crianças em sala de aula, eles são profissionais da área de saúde. Então, sendo da área de saúde, entendo a prescrição médica da necessidade desse acompanhamento especializado, o plano é obrigado sim. Embora na prática eles criem bastante resistência, porque eles tentam induzir o juiz a erro com o argumento de que esses profissionais são da área de educação. E se de fato for da área de educação, não é responsabilidade do plano. Mas, nesse caso, eles são profissionais da área de saúde. Entendi. Tâmara também fala aqui, ó, o BPC é um benefício do indivíduo. Logo, ainda que a per capita ultrapasse a base por liminar, seria possível, ainda que a per capita ultrapasse a base, por liminar, seria possível o BPC a depender da narrativa dos gastos da família? Sim. Só para poder esclarecer. O BPC ele tem uma série de requisitos. E dentre eles é a questão da renda per capita. Tá? Então, não poderia ultrapassar um quarto do salário mínimo por pessoa, da família. Né? Se a renda não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo. Só que, fazendo a comprovação das despesas e dos gastos envolvendo aquela criança, aquela pessoa, né, com deficiência, é possível judicialmente conseguir esse benefício. Tá certo? Então, é provável que o INSS, no primeiro momento, negue por não atender os requisitos, e aí a análise normalmente é uma análise objetiva, e que judicialmente você consiga esse benefício fazendo a prova, né, contextualizando todas as despesas em torno daquela pessoa com deficiência. Certo. Respondeu aí, querida Tâmara. São exatamente 19 horas e 41 minutos. Bate-papo na rede. 8ª edição da 4ª temporada. Conversando aqui com a advogada Ana Patrícia Batista, especialista em direito dos autistas. O subtenente aqui, eu já mandei a pergunta dele primeiro. Um abraço aí à galera do Boteco do Leão, que está aqui na área. Agradecendo aqui a subtenente. Minha irmã Deise Dantas, dicas de cabelo, também entrou aqui. Jô Nunes, quais medidas a escola pode tomar quando a família negligencia o diagnóstico, não aceitação? A escola pode entrar com uma ação contra a família? Família não parceira é um problema. Não parceiro em qualquer aspecto é um problema, Jô. Então, E aí? De fato, é muito comum, nem todas as famílias, elas aceitam o diagnóstico com tranquilidade. Existe um processo de negação muito, muito intenso, né? Até porque, Ednei, existe ainda uma falta de conhecimento acerca do autismo. Então, quando as famílias recebem esse diagnóstico, é muito comum esse choque e essa negação, dizer, não, meu filho não é autista, porque automaticamente você já faz o link autista deficiente, né? Então, pessoa com deficiência. Então, assim, é muito comum essa negação. A escola, quando não tem esse suporte, mas assim, não seria a escola que faria esse diagnóstico. É comum, por exemplo, a escola sinalizar determinados sinais para a família e indicar que procure um profissional, né, para fazer uma avaliação. E aí, o que é que ocorre? É nesse momento que muitas vezes a família tira também da escola, vai para outra escola para tentar fugir daquilo, e até um determinado momento. O nível de negligência é que vai ser um fator determinante para a eventual providência em torno da escola contra a família, né? Entenda, existem sinais de autismo, mas a família não busca essa avaliação. É uma situação muito, muito complicada, né? Imagine você, o que é que faria? A família buscaria, talvez, eu acho que depende do caso a caso. A gente tem que analisar o nível de negligência. O que é que esse nível de negligência está
ocasionando para aquela criança. Porque se for uma criança com um nível de suporte severo, aí a gente está falando de situações em que provavelmente aquela criança vive, talvez, maus tratos ou não tem a atenção necessária, sabe? E aí a gente já está passando para uma outra seara. Para isso existe... E aí, nesse caso, sim, diga. Não é Acho que vai isso. responder agora. Caso, a depender do caso concreto, do nível de negligência, o que isso esteja sendo gerado para aquela criança, né, as consequências que estão sendo geradas para aquela criança, existem as delegacias, né, especializadas, tem o Ministério Público, tem uma série de órgãos que podem Que a dar escola suporte. poderia Depende recorrer, né? do nível, do caso a caso, e depende do nível de negligência e o que é que aquela criança está sendo submetida. Entendi. Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo aqui à nossa live, meu irmão. A Prefeitura lançou, né, recentemente, uma carteira de identificação de pessoas autistas, né, a partir de uma lei federal. Demorou um pouquinho, mas chegou em Salvador, chegou na Bahia. Fale um pouco sobre isso, a importância disso. Foi muito comemorada, né? Inclusive por mim, porque essa lei que assegura a CIP-TEA, né, que é a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, ela é uma lei de 2020. Então, a gente está em 2023. Imagine que aqui a Bahia levou praticamente 3 anos para conseguir implementar a carteira de identificação. Essa carteira, Ednei, ela é importante porque o autismo ela é uma deficiência invisível, né? A lei assegura que pessoas autistas elas têm preferência e prioridade nos estabelecimentos públicos e privados. Mas se é uma deficiência invisível, como é que está ali a mãe numa fila de farmácia, por exemplo, e já aconteceu diversas vezes, e a pessoa que não sabe que aquela criança é autista sugere que ela está furando fila, que ela está na fila de forma indevida. Então, assim, a carteira de identificação ela serve para poder garantir essa prioridade. Então, a família naturalmente mostra a carteira e assegura essa prioridade. Só que, ao longo de todo esse tempo, sem essa carteira, muitas situações constrangedoras aconteceram. E principalmente porque a família precisava andar o tempo inteiro com o laudo na mão, que é algo íntimo, algo pessoal, né? É constrangedor, né? Constrangedor, e ter que mostrar o laudo para poder fazer a prova de que aquela pessoa está numa condição de prioridade. Então, essa carteira ela é de extrema importância. E a prefeitura lançou, eu acredito que ainda vai levar um tempinho ainda para a gente efetivamente conseguir garantir, né, todo esse acesso porque foi Salvador, mas a gente está falando de tantos outros municípios que provavelmente ainda não têm acesso aqui na Bahia. Tem outros estados que já avançaram nisso há muito tempo, que já estão emitindo essa carteira há muito tempo, mas assim como tudo que diz respeito aos autistas e pessoas com deficiência, a gente vem caminhando de forma muito lenta, né, para poder efetivar essas garantias. Mas já foi um avanço, já é uma coisa muito positiva, que vai facilitar o acesso, né, às pessoas que têm a prioridade no atendimento, prioridade, né, nas filas, enfim. Mas é só exatamente uma carteira ou tem mais alguma coisa que possa ser utilizada? Identificação. Uma Só que o que é que carteira de identificação. normalmente as pessoas usam com um cordão, né, que é um cordão que tem aquele sinal específico do autismo, que é como se fosse uma fita, né, com as cores do autismo e tal. Então, essa carteira de identificação, ou a criança usa já a amostra, né, carrega como se fosse um crachá, ou, em caso de necessidade, você já consegue mostrar. E como é um documento que está sendo emitido por um órgão, né, público, ele não vai ser questionado. Diferente, por exemplo, de um laudo, diferente de muitas famílias que geraram essa carteira, pegaram o modelo na internet e confeccionaram em gráfica. Ou seja, por exemplo, no ônibus, no coletivo, né? Então, essa carteira é importante para você assegurar o direito de preferência, né, e de prioridade. Mas, e você já não vai precisar, é um órgão público que está emitindo a carteira e, portanto, ela tem ela vai ser válida, né, para todos os efeitos legais. Ana Cláudia
Cláudia colocou aqui, concordando contigo, exatamente. Algumas famílias, por medo, na falta de compreensão, preferem trocar de escolas por outras. Vezes realmente resistem e não se tornam parceiros da escola, onde deve ser família junto com a escola. Isso mesmo. Rogério agradecendo, Érica Almeida, minha querida Major Érica, dando boa noite. Hora exata. Hora exata entrou aqui na live, hora exata é 19h50, viu? Protegido de Deus também está aqui. Todos nós somos, irmão. Assim eu espero. Érica Almeida, também nossa querida Major, está aqui. Cidades como Maringá já emite desde 2022. Exato. Não é só carteira que vai resolver, mas já é uma evolução, pois depende de mudança Com cultural. certeza. Com certeza. Major Érica participando bastante aqui. Eleni Souza, parceira do Jornalizando aqui, coach de relacionamento, seja bem-vinda à nossa live. Existe a possibilidade de saque do FGTS? Sim, é possível. E aí a gente vai muito para o mesmo caminho do BPC. É sempre necessário que o pedido seja feito pela via administrativa, né? E em havendo a negativa, tem que judicializar. Tá? Então, nem sempre a família vai ter acesso ao FGTS, porque nem sempre a Caixa ela defere esse pedido, mas judicialmente é possível, também fazendo a comprovação da necessidade em razão dos altos custos, né, com tratamento ou medicamentos. Minha querida Brenda Cruz, cantora talentosíssima, fazendo grande sucesso. Seja bem-vinda, minha amiga, à nossa live. Sobre o prazo de validade indeterminado para laudo atestando autismo ou deficiência permanente, né, que foi aprovado aí pela Câmara Federal. Isso aí também foi algo muito positivo, porque existe essa discussão de validade do laudo, e aí eu vou falar especificamente no caso do autismo. Autismo não é doença, Ednei, ele é uma condição, tá? E normalmente, o relatório da Neuro, por exemplo, ele atesta a necessidade das terapias de prazo indeterminado, tá certo? Porque não existe uma cura para o autismo. O que vai acontecer é que, através do tratamento com a equipe multidisciplinar especializada, aquela criança ela vai evoluir, ela vai se desenvolver de maneira que ela vai haver uma minoração daquela condição dela, aumentando talvez aí aumenta a socialização, aumenta as habilidades de fala, enfim, dependendo do caso a caso, tá certo? Então, aquele laudo que atestou o diagnóstico do autismo, em regra, ele tem validade por prazo indeterminado. Só que, na prática, existem diversas dificuldades. Então, seja o próprio plano de saúde, que criou uma regra de que aquele relatório só tem validade de 90 dias. Imagine você, que precisa marcar uma consulta com o neuro e que, normalmente, você só acha a vaga para, no mínimo, 6 meses. Você imaginar que uma família que tem uma criança autista vai ter que ir para o médico a cada 3 meses. Na prática, é impossível. Da mesma forma, para você conseguir assegurar os direitos, né, em torno da pessoa com deficiência, existem muitos órgãos que pedem relatório atualizado, porque sobre a suposta alegação de que aquele laudo ele tem um prazo determinado. Então, para o autismo, de forma específica, é prazo indeterminado mesmo, e o Senado aprovou esse projeto de lei que torna o laudo, né, para o autismo também, especificamente, por prazo indeterminado, porque são deficiências que... é uma deficiência oculta que não tem cura, né? Não tem prazo para poder você dizer, daqui a 5 anos a pessoa está curada, ou deixou de ser autista. Não é assim que funciona, entendeu? Então, essa aprovação, ela é muito importante para a comunidade autista por conta das dificuldades que são enfrentadas no dia a dia em torno disso. Brenda disse aqui, Dantas Top, o melhor. O melhor são os nossos convidados, rapaz. É um melhor que o outro. É uma maravilha as conversas aqui no Bate-Papo na Rede. Eu adoro. Rogério disse aqui, pais com filhos autistas têm alguns direitos. Entre eles,
Rapaz, eu ia perguntar isso agora, roubou minha pergunta. Tá certo isso, Rogério? Pais com filhos autistas têm alguns direitos, entre eles a redução da carga horária, da carga de trabalho, uma vez a empresa não cumprindo esse direito, o que deve ser feito e quais as consequências para a empresa. Olha só, esse direito por hora, ele é assegurado apenas para os servidores públicos, tá? Então, um pai de autista que trabalha na iniciativa privada, infelizmente, não consegue ter acesso a isso, a não ser que seja uma política própria daquela empresa, tá? São Mas servidores aos públicos, no caso? servidores públicos, tá certo? Então, a lei, ela já assegura essa redução da jornada em até 50%, porque o tratamento só um adendo, o tratamento do autismo, ele é um tratamento que ele requer uma alta, como é que eu posso dizer? Ele é muito denso, a carga horária é densa, então são muitas sessões durante a semana, né? Tem terapias que têm carga horária de 30 horas semanais, né? Tem os métodos, né? A depender do método, são carga horárias que são de alta densidade. Então, imagine você que aquela família precisa acompanhar a criança nessas terapias. Não tem como uma família que não tenha essa possibilidade ou que não tenha alguém para dar esse suporte, acompanhe. Então, os servidores públicos, por legislação específica, eles têm esse direito de redução de até 50% para poder garantir esse acompanhamento. Aí você me pergunta, Patrícia, todos os órgãos, todo mundo respeita? Nem sempre. Nem sempre, porque, e muitas vezes é necessário judicializar para poder assegurar esse direito. Ainda tem, Isso. ainda tem muita dificuldade, ainda tem um desconhecimento enorme em torno da temática. E os embaraços que são criados para poder realmente assegurar esse direito, né, que é assegurado, que é garantido por lei. Então, em não havendo um alinhamento pela via administrativa, tem que judicializar, porque é um direito. A iniciativa privada ainda não tem, exceto as empresas que instituíram isso como uma política própria, né, da empresa, mas a priori por servidores públicos. E no caso de mais de um filho autista, Não. essa questão aumenta? Não, Aplicação de 50%. Claro é a mesma que coisa. tudo pode ser levado à apreciação do judiciário, sabe, Ednei? Mas imagine também, você vai fazer uma redução de 100%, também o próprio fica prejudicado, né? O trabalho também prejudicado nesse aspecto, entendeu? Certo. Como é que estamos aí com relação aos desafios? Deixa eu falar aqui rapidamente, o capitão Lázaro Raimundo está na live. Hoje é aniversário da esposa dele. Eu não sei o que é que o senhor, meu chefe, está fazendo nessa live, procurando problema, entendeu? Vá procurar essa digníssima esposa e comemorar o aniversário dela, pelo amor de Deus, que eu não quero problema com minha live. Como é que estão os desafios e conquistas na inserção de pessoas com autismo no mercado de trabalho? Bom, eu acredito que nessa seara, o avanço do acesso tem sido maior, porque a lei estabelece que empresas que têm mais de 100 funcionários, elas precisam ter no quadro pessoas com deficiência, tá? Mas o problema atinge a qualquer seara, não só o mercado de trabalho, como também o acesso à educação, como eu falei para você. Não adianta você só garantir o acesso. Você precisa garantir a permanência qualificada dessas pessoas. Então, ainda existe muita dificuldade em torno disso, porque é diferente de uma pessoa que tem uma deficiência física. A depender da atividade, ela consegue elaborar tranquilamente, não é isso? Então, ela é disponibilizada uma vaga ali para ela que ela vai conseguir exercer aquela atividade. O autismo não. O autismo tem uma série de outras questões que precisam ser analisadas, entendeu, Ednei? Então, essa dificuldade ainda de adequar o mercado de trabalho, eu digo assim, a vida de uma forma geral, a uma pessoa autista, ainda cria uma série de barreiras
para o acesso, seja educação, mercado de trabalho e a vida em sociedade de uma forma em geral, entendeu? Entendi. A produção tá dizendo aqui que eu falei capitão, nem combina capitão com o nome Lázaro, não existe. É Coronel Lázaro que eu falei. A produção ouviu errado. Então eu estou repetindo aqui nosso querido Coronel Lázaro Raimundo, que adentrou a live e vai cuidar da esposa que está fazendo aniversário hoje. Nós já estamos chegando ao final da live, são 20 horas, né? Amanhã a gente acorda cedo para trabalhar. E eu queria, daqui a pouco eu vou agradecer, mas eu queria fazer mais algumas últimas perguntas. Algumas coisas você já falou, né, no transcorrer da conversa, mas eu queria só reforçar. Um abraço aqui, minha querida Cabo França, Andréa França está aqui na área, e Vilma. E se você quiser ainda fazer alguma pergunta, alguma consideração, mande agora o cálice para sempre, viu? Porque daqui a... Para sempre não, Deus é mais. Mas daqui a pouquinho a gente encerra essa live. Então, assim, como é que funcionam essas liminares para a cobertura das terapias dos autistas? O que é que acontece? É necessário ajuizar uma ação buscando assegurar essa terapia com a equipe especialista, né? Como eu te falei, como a indicação do tratamento ela está muito vinculada à especialidade, aos profissionais que são especialistas no autismo, o plano não tem, e aí você precisa buscar o judiciário, né, ajuizar uma ação para poder obter uma liminar e assegurar o tratamento adequado, tá? Então, isso tem sido cada vez mais comum, mas é um desafio muito grande, porque, como eu falei, o perfil do plano de saúde é de extrema resistência, então é muito comum o descumprimento dessa decisão judicial, Ednei. O grande desafio que a gente tem para, né, os profissionais que atuam nessa área é dar efetividade àquela decisão. Porque os planos descumprem de forma reiterada, e aí, por mais que o magistrado majore a multa arbitrada, né, a multa diária, ele tome outros meios coercitivos de fazer a obrigação ser cumprida, o plano paga para ver. E aí, uma decisão que deveria ser cumprida num determinado lapso temporal, e aí o juiz arbitra, ou digamos assim, uma decisão que o juiz arbitra 5 dias para cumprimento, tem casos que se estendem por 1 ano. Essa semana eu comemorei um cumprimento de uma liminar de um processo que foi judicializado há mais de 1 ano. E a gente tem há mais de 1 ano lutando, né, vem lutando todo esse tempo para fazer essa decisão ser cumprida. Então, assim, é uma dificuldade, eu costumo dizer que a gente precisa acreditar no profissional que a gente está contratando, ter a confiança no profissional e ter fé, porque a efetividade dessa decisão, ela desgasta muito, porque a gente precisa, o caminho é bem difícil. A lei assegura o tratamento, mas o plano está aí para poder fazer com que esse tratamento não aconteça. Entendeu? Infelizmente. Eu só discordo quando você disse que o plano paga para ver, né? Na verdade, quem paga é a gente, né? Mas eu digo paga para ver, porque no final, quando você vai arbitrar a multa, executar a multa, que você deveria receber, por exemplo, R$300 mil de multa por descumprimento. Aí esse mesmo juiz, ele vai e reduz essa multa para R$10 mil. Por isso que para o plano, na prática, é interessante descumprir, porque depois, quando você vai exigir a execução dessa multa, o juiz, ele mesmo se recusa a cumprir isso, sabe? E isso termina aqui incentivando o descumprimento, infelizmente. Infelizmente. Vilma Conceição Teixeira, que pena, cheguei agora. Minha querida, a gente já está chegando ao fim. Mas essa live fica gravada aqui no feed do Jornalizando, né? Vamos deixar também como colaboradora para ficar também lá na página da nossa convidada. E também lá no YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas. Você também pode quiser assistir na telona da sua casa. Você pode assistir lá a nossa live, que daqui a pouquinho vai estar disponível no Instagram e no YouTube. Fale sobre isenção, né? Recentemente nós tivemos que declarar o imposto de renda. Como é que é aí a isenção e dedução do imposto de renda para autistas e pais de autistas? Segue a mesma prática de tudo que diz respeito à pessoa com deficiência, né? E a isenção. Então, para todos esses direitos, ele segue a mesma prática, comprovando que existe, né? A pessoa com deficiência tem laudo, tudo mais,
ele busca essa discussão, normalmente precisa judicializar para poder ter o direito assegurado e efetivar isso. Meu Deus. Você falou também sobre o BPC, né, o LOAS, né? Tem algum prazo? É preciso renovar? Se for negado, tem como recorrer? Os pais que recebem BPC podem trabalhar ou ter renda? Olha só, o BPC normalmente ele é renovado a cada 2 anos, porque ele analisa também a questão da capacidade, né, de subsistência da pessoa. Então, pode ser que aquela condição mude e, portanto, o benefício deixe de ser necessário. Mas a análise do BPC, ela tem os requisitos objetivos que estão previstos em lei, mas ela tem também questões que precisam ser analisadas o caso a caso. Então, a depender da condição daquela família ali, é possível sim o BPC, mesmo que de repente o pai trabalhe. Então, é necessário analisar o caso a caso. Eu não tenho como falar para você aqui que é uma regra geral que vai ser aplicada só com os requisitos objetivos. Então, a gente precisa fazer análise do caso concreto, mas é possível sim, a depender do caso, o pai ou a mãe trabalhando, receber o benefício, tá certo? Em caso de negativo, é possível É recorrer? possível você fazer um recurso administrativo, sem judicializar ainda, ou dar entrada novamente, é o que eu até oriento, porque é mais rápido você dar entrada de novo no pedido do que entrar com recurso, porque esse recurso ele demora muito para ser julgado. E aí, diante dessa segunda solicitação e diante de uma negativa, aí realmente o caminho é a ação judicial. Entendi. Rogério, participando. Rogério, muito obrigado também pelas suas contribuições. Ele colocou aqui, mas isso acontece, não sei em que parte foi que ele da conversa, mas isso acontece em decorrência das brechas nas leis? É uma pergunta. Isso acontece, deve ser pela questão de ser necessário, né, judicializar alguma coisa referente aos planos de saúde. Ele pergunta, mas isso acontece em decorrência das brechas nas leis? Sendo assim, o profissional do direito podia, junto ao AB, encaminhar uma proposta para o Legislativo Federal? Olha só, eu acredito que ele esteja se referindo à resistência do plano em cumprir a decisão judicial, tá? E essa resistência, ela existe porque o plano indica os profissionais da rede credenciada sem especialidade, entendeu? Então, o grande desafio é a gente convencer o juiz de que aqueles profissionais, Ednei, não são especialistas, porque é muito comum o plano juntar um certificado de um curso que o profissional fez de 6 horas e querer dar o título àquele profissional. A gente sabe que um profissional que fez um curso de 6 horas não é especialista, por exemplo. Então, o plano fica o tempo inteiro revolvendo essa matéria. Eu tenho, junta a prova, a suposta prova de que tem, e a gente tem que desconstruir aquela manifestação. Então, é uma discussão que a gente fica nesse vai e vem por diversos momentos, até que o juiz, de fato, se convence de que, efetivamente, o plano não possui. Aí ele está falando aqui que é do plano de saúde. Entendeu? Então, a resistência é nesse sentido, porque eles fazem de tudo para induzir o juiz a erro, alegando que eles possuem aquilo que eles não possuem. O Anderson, nobríssimo Cabo Anderson, parabéns pelo conteúdo de altíssimo nível, nobre, grande, nobre, obrigado. E a sua contribuição é muito importante. Minha querida amiga Joyce Mesquita está na área também. Amaral, a galera que entrou aqui nesse horário, né? Nós já estamos chegando ao final. No final, né? No finalzinho, mas vocês podem assistir aqui depois de gravado, aqui no nosso feed e lá no Jornalizando por Ednei Dantas. Aproveita, já chega lá e faça a sua inscrição para receber todo o conteúdo do Jornalizando diariamente. Minha querida, são 20 horas e 9 minutos. Minha última pergunta é a seguinte. Como eu falei no início, né, eu sou policial militar. Muitos dos seguidores do Jornalizando são policiais militares, né, além de jornalistas, né, eu sou policial militar. E eu gostaria da sua orientação nesse momento sobre as abordagens, né, policial militar, né? No caso, como identificar o autista, como proceder. Não tem como você identificar uma pessoa autista que tem, na verdade, uma pessoa que tem uma deficiência invisível.
Isso é um desafio muito grande, não só para a Só com a polícia, carteira não agora, só né? para a polícia militar, mas para a sociedade inteira. Observe, por mais que a gente esteja falando, você esteja falando que é possível identificar com a carteira, mas a gente está falando de uma pessoa que tem uma condição que, a depender do nível de estresse, ele pode entrar em crise. Entendeu? Então, essa crise pode ser interpretada de uma outra forma. Então, se for uma pessoa autista que está ali sendo abordada numa blitz, por exemplo, e se ela se descontrolar, vocês podem fazer uma leitura diferente. Então, assim, é um desafio muito grande para a sociedade como um todo. Desde a escola, que às vezes imputa aquela criança como uma criança mal educada ou birrenta, por desconhecer aquela condição e a necessidade do acolhimento quando aquela criança está em crise. Da mesma forma que vocês, numa condição dessa, né, de uma abordagem em que o autista, o motorista, ele se descontrole, seja por uma questão de ruído, porque o autista normalmente ele tem uma hipersensibilidade, né, auditiva, tem uma série de questões que envolvem. Então, assim, é um desafio para a sociedade como um todo. O ideal, de fato, é tentar ficar atento a tudo, né, para evitar que interpretações equivocadas sejam dadas para crises em razão de transtornos, em razão de deficiências que são invisíveis, entendeu? Então, redobrar cada vez mais a atenção e o cuidado nessas abordagens, e aí eu digo assim, nessas abordagens em torno das pessoas mesmo com deficiência, porque a gente não tem como, é uma deficiência invisível, então a gente realmente fica sem saber o que esperar e como abordar, porque ele não vai, por exemplo, no caso de vocês, ele não vai simplesmente já chegar com a carteira, porque a carteira acabou de chegar, então imagine que seja uma abordagem amanhã, ele vai fazer o quê? Né? Então, assim, é um desafio para toda a sociedade. Por isso que é importante, cada vez mais, a gente falar a respeito, falar sobre. Essa live, ela é importante porque cada vez mais as pessoas tomam conhecimento e, de uma forma em geral, a gente precisa disseminar a informação. Disseminar. Eu acho que é a forma mais adequada da gente conseguir conscientizar as pessoas em torno dessa temática que é importante, não só do autista, mas eu digo das pessoas com deficiência em geral, para a gente poder, inclusive, evitar e diminuir essa incidência e o capacitismo, sabe? Porque, por mais que as pessoas tenham determinadas deficiências, elas podem sim, elas devem conviver em sociedade, isso não reduz a capacidade delas, né? Então, a gente precisa realmente refletir, a gente precisa se debruçar cada vez mais sobre esses assuntos para poder entender e respeitar. Pois é, acabou antes disso aqui. E não tem como precisar a reação. Cada um terá uma, verdade. Minha Exato. querida, acabei de colocar aqui no nosso comentário, né, o seu arroba anapatriciabatista.adv, né? Palmeira disse aqui que é sobre isso e Jô, muito boa essa live. Você que quer saber mais, né? Ela sempre coloca cards, né? Muito bem explicativos, muitas informações interessantes. Então acesse aí o canal da Ana Patrícia Batista, Ana Patrícia Batista ADV, e você realmente vai ficar muito bem informado. Mais uma vez, muito obrigado por essa participação nesta live, por ter aceito o nosso convite. Né? O Palmeira está dizendo parabéns pela iniciativa, Dantas. Obrigado, meu irmãozinho. Né? E queria que você realmente continuasse, né, essa sua missão, né, de transmitir esse conteúdo de qualidade que você faz através de suas redes, através do atendimento à imprensa, né? Se você não tivesse concedido aquela É entrevista verdade. rápida, né, para Eu a TV, teria me talvez eu não tivesse descoberto. te conhecido, pelo menos por agora, É. né, lá na frente, mas por agora eu não teria te conhecido. E quando eu ouvi, né, falar advogada especialista em direito dos autistas, me chamou a atenção. Eu disse, Uhum. poxa, eu não sabia, né, que existia essa especialidade da advocacia. Então eu procurei lá e consegui achar no Instagram. Graças a Deus que existe o Instagram. Deus continue abençoando quem criou o Instagram e quem mantém agora o Zuckerberg. Consegui te encontrar e isso me propiciou essa conversa maravilhosa. Aprendi muito e tenho certeza que todos que aqui participaram ao vivo aprenderam muito e quem vai assistir depois de gravada vai continuar aprendendo até a posteridade. Assim, a gente se vai, a informação fica aí correndo no Jornalizando que é Eterno.
Então, brigadão, querida. A Major Érica disse aqui que a live foi excelente, que já vai seguir a advogada. A Ju Nunes também é professora que já está seguindo a advogada. Gilberto Alves, amei a live, explicou muito sobre o assunto, parabéns. A Psy Leide Santos, que profissional maravilhosa, morro de orgulho. Não morra não, minha filha, viva de orgulho, pelo amor de Deus. A Cleice Santos, a live foi sensacional, parabéns. E sensacional também foi a participação de todos vocês. Então, querida, com você, as últimas palavras, né, as suas considerações finais para a gente encerrar a live. Ednei, eu agradeço o convite, eu fico muito feliz de participar, né, desse projeto. Eu acho que é assim, através da disseminação da informação, que a gente vai plantando ali, né, a sementinha. Eu acho que cada um que participou aqui já sai com uma outra forma, um outro olhar para essa temática, para essa questão, né, em torno dos autistas. Eu estou à disposição, tá? Sempre que você precisar, porque é um assunto que não se esgota em uma hora de live. Então, se você precisar, quando precisar, eu estou à disposição para a gente poder conversar. E eu agradeço a participação de todos. E me sigam lá, viu? Me sigam, porque tem muita informação bacana, tem muita informação boa que vocês vão gostar. Tá bom? Maravilha. O Santos disse aqui, deve ser Santos, porque está SXNTTOS. Xantos. A live foi perfeita, meus parabéns. Né? E Marilene entrou aqui. Marilene, a gente vai encerrar, não é falta de educação não, porque você chegou não, viu? Porque está na hora de acabar. Eu vou tentar descobrir quem é Anderson, viu? Para ver se eu me lembro, porque Cabo sabe Anderson, tudo de mim e da minha família. Ele trabalha com som aí dos grandes artistas da Bahia. E disse que cresceu contigo, conhece seu pai, então bora investigar esse negócio. Rogério, parabéns, doutora, parabéns, jornalizando. Minha querida, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. Tamo junto. Vamos continuar essa interação aí, essa rede crescendo de especialistas do jornalizando. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigadão.